Imagine um tempo sem gráficos realistas, sem internet, sem mundos abertos gigantescos. É difícil, né? Mas foi assim que tudo começou. Os videogames não nasceram prontos. Eles foram construídos, bloco por bloco, em laboratórios e garagens. Os primeiros jogos eram experimentos científicos, rodando em computadores que ocupavam uma sala inteira. Ninguém imaginava que aquilo um dia se tornaria a maior indústria de entretenimento do mundo. Era apenas uma curiosidade, uma forma diferente de interagir com uma tela. Uma faísca de uma ideia que estava prestes a incendiar a cultura pop de uma forma que ninguém poderia prever. No início dos anos 70, essa faísca chegou às casas das pessoas. O primeiro console doméstico da história foi o Magnavox Odyssey. Ele era incrivelmente simples. Usava cartões que mudavam o jogo e até vinham com sobreposições de plástico para colocar na tela da TV, criando o cenário. Era rudimentar, quase primitivo para os padrões de hoje. Mas era mágico. Pela primeira vez, você podia controlar o que acontecia na televisão. Não era só assistir, era participar. Essa pequena caixa branca abriu uma porta para um universo de possibilidades, mostrando que a diversão eletrônica tinha um lugar nos lares, bem ao lado do sofá da sala. Então, veio a Atari, com o seu icônico console, o Atari 2600, e jogos como Pong e Space Invaders. Os videogames explodiram. De repente, todo mundo queria ter um. As salas de estar se transformaram em fliperamas pessoais. Os sons eletrônicos e os pixels coloridos se tornaram a trilha sonora da infância de uma geração inteira. A Atari não vendeu apenas um produto. Ela vendeu uma experiência completamente nova. Ela criou uma febre, um fenômeno cultural. Os jogos eram simples, com objetivos diretos, mas o sentimento de competir contra um amigo ou bater um recorde era viciante e universal. Mas, como em toda boa história, a ascensão foi seguida por uma queda. O mercado ficou saturado. Havia muitos consoles, muitos jogos de baixa qualidade, e as empresas pareciam mais preocupadas em quantidade do que em qualidade. O público começou a perder o interesse. As lojas estavam cheias de cartuchos que ninguém queria. Esse período ficou conhecido como o crash dos videogames de 1983. Parecia que a era de ouro dos jogos tinha chegado a um fim prematuro. Muitos decretaram a morte dos videogames. Mas, do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa estava prestes a mudar tudo, para sempre. Quando todos pensavam que os videogames eram uma moda passageira, uma empresa japonesa de cartas chamada Nintendo decidiu apostar tudo. Eles viram o colapso nos Estados Unidos não como um fim, mas como uma oportunidade. Com um plano cuidadoso e um controle de qualidade rigoroso, eles lançaram um console que mudaria as regras do jogo, o Famicom, que no Ocidente ficou conhecido como Nintendo Entertainment System, ou simplesmente NES. A Nintendo não estava apenas vendendo um brinquedo, estava vendendo uma promessa de qualidade. Cada jogo lançado para o NES precisava passar por sua aprovação, garantindo que a catástrofe de jogos ruins não se repetisse. O NES não veio sozinho. Ele trouxe consigo personagens que se tornariam ícones globais. Um deles era um encanador italiano bigodudo chamado Mario. Em Super Mario Bros., os jogadores não estavam apenas movendo um bloco na tela. Eles estavam pulando, correndo e explorando o colorido Reino Cogumelo. O jogo era revolucionário, com fases secretas, power-ups e um design de níveis que era pura genialidade. Mario não era apenas um personagem, ele era um herói. Ele mostrou ao mundo que os videogames poderiam contar histórias e criar mundos fantásticos que cativavam a imaginação das pessoas. Junto com Mario, outro herói surgiu. Um jovem aventureiro de túnica verde, destinado a salvar a princesa Zelda e o reino de Hyrule. The Legend of Zelda era diferente de tudo que existia. Ele oferecia um mundo aberto para explorar, cheio de segredos, masmorras e quebra-cabeças.
O jogo não te levava pela mão. Ele te desafiava a descobrir seus mistérios por conta própria. Zelda deu aos jogadores um senso de aventura e descoberta sem precedentes. Ele provou que os videogames poderiam ser experiências profundas e complexas, capazes de prender os jogadores por dezenas, até centenas de horas. Com heróis como Mario e Link, a Nintendo não apenas salvou a indústria dos videogames, ela a reinventou. A empresa transformou os videogames de uma curiosidade passageira em uma forma de arte e entretenimento legítima. O selo de qualidade Nintendo se tornou um símbolo de confiança para os consumidores. A crise tinha acabado. Uma nova era havia começado, dominada por uma criatividade e inovação que definiriam o futuro dos jogos eletrônicos. A Nintendo havia construído as fundações sobre as quais toda a indústria moderna seria erguida, provando que a chave para o sucesso era, e sempre seria, a diversão. Com o mercado de games reaquecido e a Nintendo no topo, um novo desafiante entrou na arena. A Sega, uma gigante dos fliperamas, decidiu que era hora de lutar pelo domínio das salas de estar. Assim começou a lendária guerra dos consoles dos anos 90. De um lado, tínhamos a Nintendo com seu Super Nintendo, apostando em jogos polidos, coloridos e amigáveis para a família. Do outro, a Sega com seu Mega Drive, que se promovia como o console mais radical e descolado, com uma atitude mais rebelde. Essa rivalidade foi muito além das empresas. Ela dividiu pátios de escolas e grupos de amigos. A competição era feroz. A Nintendo tinha Mario, e a Sega respondeu com seu próprio mascote, Sonic, o ouriço azul super veloz. Se Mario era sobre exploração metódica, Sonic era sobre velocidade pura e adrenalina. Os comerciais de TV eram agressivos, cada empresa tentando provar que seu console era superior. Genesis does what Nintendo don't era o slogan provocador da Sega nos Estados Unidos. Essa batalha intensa forçou ambas as empresas a inovarem como nunca antes. Elas levaram a tecnologia de 16 bits ao limite, criando alguns dos jogos mais amados e memoráveis de todos os tempos. Foi uma era de ouro para os jogos 2D, mas enquanto Nintendo e Sega lutavam pelo trono dos 16 bits, uma nova tecnologia estava surgindo e prometia mudar tudo: os gráficos 3D. Os jogos estavam prestes a ganhar profundidade, a se transformar em mundos tridimensionais que os jogadores poderiam explorar de verdade. E uma nova empresa, a Sony, estava pronta para liderar essa revolução. Com o lançamento do seu primeiro console, o PlayStation, a Sony não estava apenas entrando no mercado, estava virando a mesa. O PlayStation usava CDs em vez de cartuchos, o que permitia jogos maiores, com mais dados, som de alta qualidade e, o mais importante, cenas em vídeo. O PlayStation foi um divisor de águas. Jogos como Tomb Raider e Metal Gear Solid mostraram o potencial cinematográfico dos games. Mas foi Final Fantasy VII que provou que os videogames podiam contar histórias tão épicas e emocionantes quanto os maiores filmes de Hollywood. A transição para o 3D não foi apenas um salto tecnológico, foi um salto na imersão. Os jogadores não estavam mais apenas controlando personagens em uma tela plana. Eles estavam entrando em mundos vivos e respirando. A era dos cartuchos estava chegando ao fim, e o futuro, agora em 3 dimensões, pertencia à Sony. A chegada dos anos 2000 marcou o início de uma nova era de domínio. A Sony, já consolidada com o sucesso do PlayStation, lançou seu sucessor, o PlayStation 2, e ele foi um fenômeno absoluto. O PS2 não era apenas um console, era um centro de entretenimento completo, pois também tocava DVDs, que na época era a mídia do momento para assistir filmes. Essa funcionalidade o tornou um item essencial em milhões de lares. Com uma biblioteca de jogos gigantesca e diversificada, que ia de Grand Theft Auto San Andreas a Shadow of the Colossus, o PlayStation 2 se tornou o console mais vendido de todos os tempos.
um recorde que mantém até hoje. Enquanto a Sony celebrava seu reinado, uma nova competidora, gigante da tecnologia, decidiu entrar na briga. A Microsoft, conhecida por seus softwares de computador, lançou seu primeiro console, o Xbox. Com um hardware poderoso e um foco enorme no jogo online através do serviço Xbox Live, a Microsoft mirava em um público mais maduro. O Xbox trouxe para os consoles uma experiência online robusta e integrada, algo que até então era mais comum nos PCs. Seu principal trunfo foi Halo Combat Evolved, um jogo de tiro em primeira pessoa que redefiniu o gênero nos consoles e se tornou o carro-chefe da marca. A Nintendo, por sua vez, parecia estar em um caminho diferente. Depois do GameCube, que teve um sucesso modesto em comparação com o PS2, a empresa decidiu que não iria mais competir diretamente em poder gráfico. Em vez disso, eles focariam em inovação e em novas formas de jogar. A resposta veio em 2006 e pegou todo mundo de surpresa. O Nintendo Wii. Com seu controle revolucionário sensível a movimentos, o Wii Remote, a Nintendo quebrou as barreiras entre jogadores casuais e hardcore. De repente, avós estavam jogando boliche na sala com seus netos. O foco não era mais apenas apertar botões. O Wii foi um sucesso estrondoso. Ele vendeu mais que o Xbox 360 e o PlayStation 3 por um bom tempo, provando que a inovação na jogabilidade era tão importante quanto gráficos de ponta. A indústria estava mais diversa do que nunca. De um lado, Sony e Microsoft empurravam os limites do realismo gráfico e da conectividade online. Do outro, a Nintendo expandia o próprio conceito de videogame, atraindo um público que nunca antes tinha segurado um controle. O novo milênio mostrou que havia espaço para todos no mundo dos jogos e que a próxima grande ideia poderia vir de qualquer lugar. A década de 2010 chegou e, com ela, uma nova geração de consoles, o PlayStation 4 e o Xbox One. Desta vez, a corrida não era apenas sobre gráficos melhores, embora eles tenham dado um salto impressionante. A grande mudança foi a integração total com a internet. Os consoles se tornaram centros de mídia social, compartilhar capturas de tela, gravar e transmitir gameplays ao vivo para plataformas como Twitch e YouTube se tornou algo nativo, parte da experiência. Jogar não era mais uma atividade solitária, era um espetáculo para ser compartilhado com o mundo. A comunidade online se tornou o coração da experiência gamer. Os jogos em si atingiram um nível de realismo e complexidade narrativa nunca antes visto. Com o poder do PS4 e do Xbox One, os desenvolvedores podiam criar mundos abertos vastos e detalhados, como os de The Witcher 3 Wild Hunt ou Red Dead Redemption 2. As histórias se tornaram mais profundas e os personagens mais complexos, com atuações de voz e captura de movimento que rivalizavam com as produções de Hollywood. Títulos como The Last of Us borraram as linhas entre cinema e videogame, entregando experiências emocionais e envolventes que ficaram com os jogadores muito tempo depois de os créditos rolarem. Essa conectividade constante também deu origem a um fenômeno global: os eSports. O que antes era um nicho de competições em LAN houses se transformou em uma indústria multibilionária. Jogos como League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive e Fortnite reuniram milhões de jogadores e espectadores. Arenas lotadas, prêmios milionários e atletas profissionais se tornaram a norma. Ser um jogador profissional de videogame virou uma carreira viável e admirada. Os esportes provaram que os jogos não eram apenas uma forma de lazer, mas também um esporte legítimo, com toda a paixão, habilidade e drama das competições tradicionais. Enquanto isso, os jogos como serviço se tornaram o modelo de negócio dominante. Em vez de comprar um jogo e terminá-lo, os jogadores agora se engajavam em títulos que estavam em constante evolução, como Fortnite ou Destiny. Esses jogos recebiam atualizações regulares,
novos conteúdos, eventos sazonais e passes de batalha, mantendo os jogadores engajados por anos. A era da conexão transformou os videogames em plataformas vivas, espaços sociais onde as pessoas não apenas jogavam, mas também se encontravam, interagiam e construíam amizades, redefinindo o que significava ser um jogador no século XXI. E assim chegamos aos dias de hoje, ou melhor, a 10 de junho de 2025. A nova geração de consoles, liderada pelo PlayStation 5 e pelo Xbox Series XS, elevou mais uma vez o padrão. Os gráficos estão beirando o fotorrealismo, com tecnologias como Ray Tracing, que simulam a luz de forma incrivelmente realista. Mas a maior revolução foi a velocidade. Graças aos SSDs ultra-rápidos, as telas de carregamento, que por décadas foram uma parte inevitável da experiência, estão praticamente desaparecendo. Entrar em um mundo de jogo agora é quase instantâneo, criando uma imersão contínua e sem interrupções que antes era apenas um sonho distante. Ao lado dos gigantes da Sony e da Microsoft, a Nintendo continua trilhando seu próprio caminho de sucesso com o Nintendo Switch. O conceito híbrido do console, que permite jogar tanto na TV quanto em modo portátil, provou ser um golpe de gênio. Ele oferece uma flexibilidade que se encaixa perfeitamente no estilo de vida moderno. O Switch mostra que a inovação não precisa estar ligada apenas à potência bruta. Jogos como Animal Crossing, New Horizons se tornaram um refúgio para milhões durante tempos difíceis, reforçando a ideia de que os games podem ser espaços de conforto, criatividade e conexão social. Além do hardware, o foco das grandes empresas se voltou para os serviços. O Xbox Game Pass, muitas vezes chamado de a Netflix dos jogos, oferece acesso a uma biblioteca rotativa de centenas de títulos por uma assinatura mensal. A Sony respondeu com uma reformulação do seu serviço PlayStation Plus. Esse modelo está mudando a forma como consumimos jogos, tornando mais fácil e acessível para os jogadores descobrirem novos títulos e gêneros. A nuvem também está ganhando força, prometendo um futuro onde poderemos jogar os títulos mais exigentes em qualquer dispositivo, sem a necessidade de um console poderoso. No final das contas, apesar de toda a evolução tecnológica, dos gráficos realistas e dos serviços de assinatura, a essência dos videogames permanece a mesma de quando tudo começou com o Magnavox Odyssey. O objetivo central ainda é a diversão. É sobre a alegria de superar um desafio, a maravilha de explorar um novo mundo e, o mais importante, a experiência de compartilhar esses momentos com outras pessoas. De blocos piscando em uma tela a universos digitais complexos, os videogames sempre foram sobre conectar pessoas. E essa, sem dúvida, é a sua maior e mais duradoura magia.